O último episódio terminou com a nossa saída de Cumuruxatiba. As condições meteorológicas lá pioraram e eu resolvi sair antes que elas piorassem mais. É um lugar maravilhoso, um paraíso. Mas não é a melhor ancoragem da região. Dependendo da altura da maré, principalmente, e da condição de mar, pode balançar bastante. Mas isso não impediu a gente de ficar por lá vários dias incríveis e tranquilos. Vale muito a pena conhecer. Acho que muitos outros veleiros deveriam conhecer o lugar, mas é importante ficar atento na maré e na meteorologia. Parece que não é à toa que há mais de 500 anos atrás a expedição de Pedro Álvares Cabral chegou lá, ficou algumas horas, mas resolveu procurar um porto seguro. Eu preferia pegar uma tempestade que poderia chegar a qualquer momento em mar aberto, e foi exatamente o que aconteceu. Vi ela por radar, vi as nuvens dela se aproximando pouco a pouco e ganhando forma. Ela veio de cara, muito forte. Ficou praticamente impossível andar em linha reta para o nosso rumo. Eu me esqueci de uma bandeja em cima do deck e se salvou como pôde. Só vi isso agora na edição. Ainda bem que não virou mais um lixo no mar. Pegamos rajadas de até 40 nós, mais fortes que essas quando eu gravei nessa hora. Boa parte do tempo eu não estava gravando o sensor de vento. Mas o negócio era ter calma e aguentar. Essa força toda não ia durar mais de uns 30 minutos. O negócio era manter o barco sem sofrer muito e ficar longe de problemas, como pedras, ilhas, etc. Esse tipo de tempestade, qualquer barco e comandante que quer subir a costa tem que tirar de letra. Ainda mais sabendo que vai durar pouco. É muito diferente do que ter uma tempestade dessa durante 2 dias sem parar. Se durasse muito tempo, o que era bem improvável, a ideia era voltar para o sul, a favor do vento. O que deixaria tudo também mais calmo. 40 nós de vento a favor é muito mais tranquilo do que contra. Então eu fiz uma arribada a bom bordo e depois outra boreste, para pelo menos não voltar muito para trás. Em um determinado momento eu consegui avançar mesmo que a 2, 3 nós para o rumo que eu precisava. A tempestade foi indo embora bem devagar, mas só de parar de mostrar aquelas rajadas de 40 nós já dava uma certa calma. Mesmo que fosse 35, 36. Foi ruim pegar isso aqui, a gente não queria, mas ficar ancorado com essas ondas em Cumuruxatiba, eu acho que seria pior naquelas condições, especialmente se a maré estivesse alta no momento. E se agarrasse a âncora, que é o termo para quando ela solta, ia ser fogo manobrar o barco em um espaço tão apertado, com tão pouca capacidade de navegar contra o vento com essas rajadas e sem uma carta náutica adequada de lá também, sem saber onde tem pedra. Mas depois de uns 30, 40 minutos, diminuiu bem. Ficou bem mais tranquilo. Mais um tempinho diminuiu mais um pouco e voltou tudo ao normal. Só andando contra o vento e meio devagar. Eu tava com medo de perder a maré alta para entrar em Porto Seguro. Pois é, pegamos o primeiro pirajá Açu. Os outros eram pirajá mirim. Tava com uma cara meio estranha, mas aí eu perguntei para 2 amigos que estavam mais à frente ali. E claro, passou meio de lado por eles, sei lá, tinha dado uns 15 nós, mas quando chegou aqui explodiu com 40. E aí eu tava meio despreparado, assim, quer dizer, porque eu tava risado, tava com o primeiro riso. Quando eu vi que tinha até uns redemoinhos, assim, vidro na frente dele ali, aí eu saí correndo, a Ana me ajudou aqui, já baixei a mestra e ficamos em árvore seca. E aí a gente ficou acho que uma meia hora, não sei. Não conseguia progredir, cara, nem com o motor. E aí agora tá meio apertado pra chegar na barra ali na hora da maré certa. Mas eu acho que vai dar certo, eu acho que vai rolar. Logo ficou sem vento de novo. Era um dia de 8,80, literalmente. Com ventos de 8 km por hora ou 80 km por hora. Deu pra curtir um pouco mais essas históricas falésias na costa, que aparecem na carta de Pero Vaz de Caminha, e são ótimas companhias de viagem. Lá pelas 4 da tarde, deu pra curtir com um pouco mais de detalhe a costa de Porto Seguro. Um lugar que não tem esse nome à toa. Foi o porto que, assim como nós, deu segurança à frota de Pedro Álvares Cabral, em 24 de abril de 1500. Dentro do balanço, a gente ainda estava avaliando a experiência da vinda até aqui. Cada um tem uma percepção diferente. Marido, fala sobre a experiência que você me fez passar de novo. A previsão, ela era boa, assim. Eu tava com medo de uma experiência muito ruim, que seria em Cumuruxatiba ter um problema meteorológico mais grave lá. Então, eu achei que o melhor era... E já tá começando com as desculpas também. Ir para Porto Seguro. A previsão estava boa, tinha uma pequena chance de temporal e acabou tendo. E aí teve uns 30 minutos, talvez 40 de vento. Teve 1 hora.
20 minutos, 40 nós, aí depois ficou descendo 30, 20 durante uma hora. Tinha olhado o radar meteorológico, isso parecia meio estranho. Parecia bem pra frente, vendo assim, ó. Só que aí eu falei com uma galera que tava aqui e eles não sentiram um vento forte, só choveu. Mas talvez aqui não pegou muito forte, mas onde a gente tava pegou. Mas aí, puxa, na hora que eu vi que ia apertar mesmo, já descia a mestra ligeiro e a gente ficou assim, motorando, não consegui ir pra frente, mas também ficava meio corado no motor, andando devagar pra trás. Estamos aqui sãos e salvos, chegando no horário da maré certinho, porque graças a um capitão experiente que sabe que pode atrasar, prefere ficar esperando a maré encher do que perder a viagem inteira, a gente saiu bem cedo e aí ainda dá tempo. Estamos no finalzinho da, tipo, mais uma hora, talvez dê pra entrar, não foi isso aqui, né, mas já não é mais maré alta. Então acho que agora vai ser bom. Tô esperando os amigos aí, que vão pegar a gente aqui para mostrar o caminho certinho. Pô, tem um prático, tem alguém que conhece aqui a região, é muito importante. Há pouco mais de 500 anos entraram algumas caravelas nessa barra. Acho que hoje ia ser bem mais difícil para elas entrarem. O rio Buranhém, que forma essa barra aqui em Porto Seguro, tem sido bastante assoreado nos últimos anos. Pelas fontes que eu pesquisei, isso aconteceu após uma obra na década de 70, quando uma parte sinuosa do rio foi canalizada em linha reta, o que alterou a velocidade da corrente e os pontos onde a areia carregada pelo rio se acumulava. Segundo essa mesma matéria do site local Jornal do Sol, em 15 anos, trechos do canal diminuíram de 5 para 2,5 metros. Imagino que na época do descobrimento era bem mais fundo. Muita gente me falou que é meio difícil entrar com 2 metros de calado por aqui. Mas um amigo vai ajudar, o Sandro Ribas, que se organizou com outros amigos aqui para nos colocar dentro de Porto Seguro, sem encalhar e sem perigos. Lá vem a cavalaria chegando. O balanço consegue entrar ali na maré alta, mas tem que percorrer um caminho que não é muito óbvio, com pedras e bancos de areia no caminho. Mas uma vez lá dentro, estamos abrigados por causa desse recife em linha reta. Agora, na real, o mar está bem calmo, mas dá para ver as ondas batendo no recife na esquerda da tela. E na direita, o centro de Porto Seguro. Eles foram muito queridos de vir até aqui para receber a gente e dá uma tranquilidade bem maior ter outro barco que conhece o caminho e também, se a gente encalhar, eles podem ajudar a desencalhar também, o que é uma vantagem enorme. Se você parar para pensar, é incrível que a gente esteja entrando em uma cidade que tem o nome de Porto Seguro. E que tem esse nome porque realmente foi um porto seguro para o primeiro contato entre europeus e povos originais aqui na região. E 500 anos depois foi um porto seguro para nós também. Chegamos com bem menos sede de colonizar e também causando muito menos impacto na história, com certeza. O contraste do significado de cada uma dessas viagens chega a dar uma sensação sublime de humildade. Tá aí um turismo histórico difícil de bater. Passar de barco pelos mesmos lugares que a expedição do descobrimento passou. Nesse ponto, dentro da barra, eu segui bem devagar, porque caso eu bata em alguma pedra ou banco de areia, não ia ser um impacto muito grande. Bom que, mesmo na maré alta, os recifes quebram pelo menos parte das ondas, então se encalhar aqui não vai ser tão horrível, vai ser só um pouquinho horrível. A maioria dos barcos que sobem para Refeno acabam pulando Porto Seguro e indo ancorar em Santo André, umas 15 milhas mais ao norte. Mas eu não queria deixar de morar um pouquinho dessa que é uma das primeiras habitações portuguesas no Brasil. Talvez a primeira. E olhando para os dois bordos do barco tem um paradoxo muito interessante. Para um bordo, uma imagem que eu imagino que seja igual a que Cabral viu. Não deve ter mudado muito nesses últimos 500 anos. Por outro lado, uma cidade com 170 mil habitantes, uma mistura entre os dois povos que se encontraram naquela época. E muitos outros que viriam depois, claro. Na chegada já rolou uma passagem de som de um show. O motivo mais atual pelo qual Porto Seguro é conhecida. Uma cidade cheia de festas e shows em todas as épocas do ano. Especialmente no carnaval, que era quando a gente estava chegando. Conforme chega no final da barra, é preciso passar bem perto dos recifes. É onde fica a parte mais funda do canal. A gente entrou com uma maré de 1,85 m, e a menor profundidade que a gente encontrou foi de 3,10 metros. Então eu calculo aqui que na maré mais baixa, a parte mais rasa deve ter algo como 1,25 m. Mas lá no início, nessa parte aqui, já era bem mais fundo. E no meio dessa agitação toda, fomos chegando nessa cidade, que é um polo turístico nacional super importante. Esse aqui é o rio Buranhém.
Ele separa o centro de Porto Seguro de Arraial da Ajuda, que é um distrito bem grande da cidade, e é onde a gente vai ficar mais perto. A gente vai aproveitar o apoio super legal do Hotel Quinta do Porto, que tem um pier e recebe muitas das embarcações que chegam por aqui. Recebe também muitas lanchas de uma marina que existe subindo mais o rio, mas que é muito difícil chegar de veleiro, é muito raso. A gente preferiu ficar em uma poita ali perto, acho que era uma das que tinha mais profundidade, e mesmo assim o balanço quase encostava na maré baixa. Já no hotel é possível encostar barcos com calado maior. Olha lá a passagem, ó, por onde a gente passou. Tem um cantinho ali que dá pra passar, ficou na maré baixa, fica bem raso. E aqui temos Porto Seguro, e Arraial da Ajuda, onde a gente está aqui agora. Na maré baixa, os bancos de areia ficam bem expostos. Dá pra ver bem o desenho do canal onde a gente passou. Olha lá o balanço lá no fundo, à direita. O trânsito entre Porto Seguro e Arraial da Ajuda é feito por balsas, e que são bem frequentes, é bem rápido ir de um lugar para outro, bem fácil. Há tanto balsas só de passageiros, quanto balsas de carros também, que levam passageiros também. Essa era uma água com muito sedimento para usar o dessalinizador, ia forçar muito os pré-filtros. Então, eu acabava buscando água sempre lá no pier do hotel com galões, onde sempre tinham outros barcos por ali, e era seguro também deixar o bote por lá enquanto a gente saía. Era um lugar muito legal de deixar o bote. Para sentar um tempo, tem jardins lindos, piscina, uma estrutura bem legal. Um restaurante muito legal também, onde a gente comeu algumas vezes. Mas esse aqui era o nosso cantinho mais tranquilo, apesar da movimentação das balsas, que passavam ali frequentemente. Mas não faziam muita marola, mais algum barulhinho só. Deu para curtir bastante o dia a dia do Rio Buranhém. Eu acho que a maioria das pessoas não para observar que os rios, ancoragens, têm uma rotina, como se fosse uma rua ou uma praça. E é, da mesma forma, bem legal ficar observando isso. Mesmo com o fato da cidade ter crescido bastante, há muitos pescadores tradicionais ainda aqui. É uma profissão muito bonita e que às vezes não é dado o valor que realmente merece. E o ato de jogar uma tarrafa é uma das atividades profissionais que tem mais poesia no seu movimento. Eu acho muito lindo. Barcos de vários tamanhos passam aqui pela barra, até que é bastante movimentada. Especialmente, claro, pelos barcos de turismo, escunas ou traineiras grandes. Mas o mais legal de ancorar no Rio Buranhém, a gente ia descobrir em outro dia. Depois a gente se acomodar e ver que estava tudo tranquilo por ali. Porto Seguro tem muitos lugares bacanas para você visitar, como Arraial da Ajuda, por exemplo. É um distrito que é quase outra cidade, cheio de lojinhas, restaurantes, cafés, é bem grande. Eu realmente amo e prefiro ficar em lugares mais tranquilos e quietos. Mas é gostoso de vez em quando parar em uma cidade com mais recursos, especialmente uma com charme assim. Sentar em um bom café e tomar um expresso. É algo que faz o meu minimalismo fraquejar uma vez ou outra. Eu admito, café é o meu vício. Conhecer cidades assim também é absorver um pouco da cultura do lugar. Mesmo que nesses centros turísticos, às vezes ela seja um pouco caricata, ou um pouco exagerada, ou misturada com outras que nem são tão locais assim. Apesar de eu gostar bastante de hambúrguer, por exemplo. Mas é normal, culturas se transformam. E a forma que elas absorvem outras culturas diz muito o que elas são e ainda mais o que vão ser. E Porto Seguro deveria ser um exemplo disso mesmo. Afinal, foi aqui um dos primeiros lugares na América que os povos americanos encontraram europeus. A igreja de Nossa Senhora da Ajuda está aí nessa praça. É de 1549. Para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro ia ser fundado 6 anos depois. Dá para dizer que essa região é a mais antiga do Brasil, se você considerar o descobrimento como o início do país. Em uma viagem assim pela costa, cada região tem coisas únicas que você não vai encontrar mais se não voltar. E esse lado histórico do descobrimento só aqui. Então não dá para deixar para trás. Existe também um degradê nas fronteiras do Sudeste e do Nordeste, ou em qualquer outra fronteira. E aqui eu começo a enxergar menos referências de Espírito Santo e São Paulo do que enxergava em Caravelas. Um pouco mais de Minas, talvez. Cartas dos primeiros padres administradores dessa igreja contam que, ao cortar uma árvore, no local onde hoje é o altar da igreja, brotou uma fonte que tinha poderes de cura. Em um momento, a igreja serviu também de fortaleza, quando o povo se defendeu de um ataque em 1555. Dá para imaginar o quanto costurada na história dessa vila essa igreja está? Muitos dos primeiros marcos da colonização no Brasil são igrejas como essa. E eu arriscaria dizer que a maior parte dos prédios que restaram dessa época são igrejas.
Além da questão religiosa, as comunidades cresciam na volta e se uniam através delas também. Essa aqui fica em uma praça central na vila e tem uma vista incrível por mar lá embaixo, onde ficam as praias. E um muro, claro, cheio de fitinhas do Senhor do Bonfim. Aliás, aqui na Bahia, isso aí é um símbolo do estado. É demais olhar para esse mar e lembrar que a gente veio daí. Da direita para a esquerda. Há muitos outros cantinhos mais sutis para conhecer aqui, como a Escadaria da Santa, por exemplo, cheia de pinturas e muitas árvores lindas. A Praça Brigadeiro Eduardo Gomes, que é cheia de restaurantes, barzinhos e gente curtindo o lugar. Foi um lugar que eu curti pra caramba e foi muito legal tomar um café aí também. Ficamos lá até a noite, jantamos e voltamos para o barco. Quando a gente voltou, encontrou invasores no balanço. Mini caranguejos. Eles têm subido no barco, eu nunca tinha passado por isso antes. Uma invasão desses bichinhos. Mas isso não foi um grande problema, nem foram tantos assim. O gerador ter parado de funcionar de repente, isso sim foi um problema. Já abri ele, dei uma inspeção, fiz uma inspeção olhando assim de fora, tentei algumas coisas, troquei o óleo, fazendo que eu não trocava, tá com óleo. Não tá funcionando. Agora eu vou tentar a vela primeiro. Acho que não é, acho que é o carburador, mas a vela é mais fácil de checar. Aí o carburador vai desmontar e vou ver porque a gente precisa muito de gerador, tá? A bateria já tá baixa. Não tem sol nem hoje, nem amanhã vai ter muito. Mas vou eu. O meu orgulho como mecânico amador foi lá pra baixo. Resolvi levar para os profissionais. Tô consertando o gerador, que deu problema. Deixei uma mecânica agora, eu tentei arrumar, não consegui. E os mecânicos também estão tendo dificuldade. Meio novo o gerador, né? Deve ter um ano, se é que tem. Torcer pra dar tudo certo. Por fim, era uma peça no comando de válvulas, abrindo o motor. Eu não ia saber arrumar mesmo, mas foi resolvido. Depois disso pronto, peguei a balsa e fui conhecer o outro lado do Buranhém, a cidade de Porto Seguro. Nessa avenida larga à beira-mar é onde passam os trios elétricos no carnaval. Um trecho dela se chama Passarela do Álcool. Hoje eu sou um cara muito tranquilo, eu não tô mais nesse clima de carnaval, agito e tal, mas eu acho que todo mundo sabe no Brasil que é sucesso para quem é mais novo ou tá nessa pegada, Porto Seguro. As festas daqui têm uma fama excelente. O centro atual de Porto Seguro é uma coleção de casas coloniais e ruas de paralelepípedo. O mais tradicional e legítimo relicário do período colonial. Com algumas adições bem-vindas, no meu ponto de vista. Cerveja empanada é sempre bem-vinda. Mas de fato, a parte que mais me atrai em Porto Seguro é a parte histórica. Então eu estava ansioso por conhecer 2 lugares. Um deles era o Memorial da Epopeia do Descobrimento. É uma caminhada em um jardim com navegação típica da Restinga. E uma reconstrução interpretativa da nau capitânia de Pedro Álvares Cabral. A frota do Descobrimento era grande, tinha 13 navios e uma naveta de mantimentos. E mais de 1000 homens. Era necessário porque a expedição de Vasco da Gama, mandada antes, foi bem menor e apesar de ter conseguido chegar até as Índias, não conseguiu se impor militarmente e não teve um grande volume de comércio também. No meio desse caminho, chegou no Brasil, justamente nessa região. Se foi de propósito ou sem querer, é uma questão bastante debatida ainda, parece que sem muito consenso. Dos 13 barcos, só sobraram o nome de 2 naus, a El Rei e a Anunciada, nenhuma comandada por Cabral. A dele, a nau capitânia, não sabemos o nome. Sabemos o nome de uma caravela também, a São Pedro. Eram condições muito duras, uma vida sofrida, a maioria dormia na convés. Uma nau como essa chegava a levar 150 tripulantes, mais alimentos, armas, munição, animais. A ração diária era geralmente 600 gramas em biscoitos assados muitas vezes para não estragar e 1,5 litro de água para cada um. Os nobres, claro, tinham alimentos bem diferentes, obviamente. A travessia durou 44 dias e eu fico tentando imaginar a visão sublime de encontrar uma terra cheia de água, floresta, depois de tudo isso. Aqui estão as enxárcias, os enxerchados, que é para subir no barco. Eu, quando subi no mastro do Cisne Branco, usei isso aqui. Cara, é bem mais fácil de subir no mastro com isso, muito mais do que subir no mastro do balanço, por exemplo. Claro, o mastro do Cisne Branco tem 45 metros, do balanço tem 15. Mas é uma escadinha, né? É uma escadinha, claro. Não que eu gostaria de subir nessa escadinha no mar aberto, mas... Também, subir no mastro no mar aberto é outro nível. Mas com 150 carinha aqui, acho que você procurava espaço para ficar sozinho até lá em cima.
Na real, apesar do descobrimento do Brasil e tudo que isso ia acarretar mais tarde na história, a principal missão da frota foi considerada um fracasso na época. Ela voltou só com 6 dos 13 navios. E Cabral ganhou uma pensão de R$30 mil, bem menor que os 400 mil que Vasco da Gama tinha recebido. Ele acabou caindo no esquecimento, a ponto de seu local de enterro só ser achado 300 anos depois. Ele nunca mais recebeu outra frota ou navio para comandar. Há também aqui a reprodução de uma oca pataxó, com vários utensílios criados e usados pelos índios dessa etnia. Essas são pinturas corporais de homens e mulheres. Uma baita ideia para inspirar uma tatuagem se você quiser fazer uma homenagem. Mas eu sugiro perguntar antes a um pataxó para ter certeza. Até para ver se você não comete uma gafe ou ofende alguém. Tem várias máscaras e vestes rituais. Difícil dizer se os objetos eram exatamente esses na época. Provavelmente não. Porque assim como a cultura ocidental, a cultura indígena também evolui com o tempo, muda e se transforma em outras coisas. Mas eu acho que dá para ter uma ideia, principalmente das técnicas e da tecnologia da época. Instrumentos como machados de pedra, arcos, nos dão a ideia de como era o dia a dia dessa tecnologia, antes da chegada dos portugueses. E esses itens até hoje fazem parte da cultura histórica dos povos da região. Alguns itens fazem parte de cerimônias, como o Quarupi, que era feito em homenagem aos mortos, mas que, diferente dos nossos velórios e enterros, eram momentos felizes. A ideia é que os espíritos dos mortos queridos preferiam que a gente ficasse feliz quando lembrasse deles. Foi muito legal conhecer os brinquedos infantis também. Os cestos são muito lindos, olha esse padrão aí. Essa é uma parte da cultura brasileira que a gente deveria olhar com muito mais carinho. E deveria servir de inspiração para muitas outras coisas modernas também. O normal é o local de nascimento de uma cidade com o tempo ser engolido por ela. Especulação imobiliária, a procura dos melhores pontos do comércio é quase irresistível e com sorte a cidade não perde algo da sua essência. Aqui em Porto Seguro aconteceu algo raro, pelo menos na minha experiência. Talvez porque a cidade surgiu no alto de um morro e tenha faltado espaço, a cidade acabou crescendo ao seu redor e manteve o centro extremamente preservado. É quase como um portal para o passado, onde ainda moram muitas pessoas, na verdade. Essa é a Capela de São Bento, que fica junto com as ruínas de um colégio jesuítico mais antigo, provavelmente um dos primeiros do Brasil. Logo na frente dela tem uma árvore linda e com certeza está aí há muitos anos. Eu acho que eu elegi ela como a melhor vista aqui de Porto Seguro. E tive a sorte de curtir a sombra dela, pelo menos por um momentinho ali. Muito provavelmente foi por esse motivo que construiu a cidade aqui. É um forte natural e é possível ver a região de longe e verificar qualquer ameaça que se aproxima. Essa árvore deve ser bem antiga, tenho certeza. Deve estar aí há décadas. Por aqui dá para ver muito bem a entrada da barra por onde a gente entrou. E o Recife protegendo o porto. É um local muito estratégico para ver as embarcações que se aproximam. Esse é o ponto principal do centro, onde tem a Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, finalizada em 1773, e o Museu do Centro Histórico de Porto Seguro, local onde funcionava a antiga Casa de Câmara e Cadeia. Sim, a Câmara de Vereadores funcionava junto com a cadeia. Eu sei o que você está pensando. É um prédio muito lindo do período colonial também. Mas eu acho que o principal artefato histórico aqui do Centro Histórico é essa pedra esculpida aí, na frente dos outros dois prédios. Em um lado ela tem o brasão de armas de Portugal e no outro a Cruz de Cristo, já erudidos um pouco pelo tempo. Pô, cara, tô aqui no marco do descobrimento, essa pedra aqui atrás, que foi deixada no Brasil, não se sabe se em 1501 ou 1535, mas de qualquer forma, né, cara, século XVI. Que momento também, que lugar incrível, cara. Imaginar que as caravelas entraram por ali, ó, e ancoraram provavelmente mais ou menos onde eu tô. Pô, e que incrível que... Pô, Porto Seguro é uma cidade grande, né? E manteve esse centro aqui de forma tão preservada, impressionante. É super calmo aqui, claro que é segunda-feira, fim de semana deve ter mais turista, mas mesmo assim, é muito bem preservado. Bem legal que eles manteram isso e a cidade cresceu no outro ponto. Porto Seguro tem realmente praias incríveis, festas conhecidas no Brasil inteiro, e isso é muito especial. Mas Porto Seguro é bem mais do que isso. É o berço da nação.
que começou a surgir no encontro desses dois povos, separados por dezenas de milhares de anos. E esse marco talvez seja o símbolo mais antigo que ainda resta desse momento da história. Não foi um processo fácil e sempre bonito. Na real, foi cheio de turbulências e violências no meio da criação de algo que eu particularmente gosto muito, amo, o nosso país. Isso não quer dizer que eu goste de cada parte de como ele foi formado. Não quer dizer que eu não reconheça problemas até hoje sem solução e injustiças crônicas. Acho que é um amor maduro, realista e que acredita que estamos ainda em formação. Eu enxergo muita beleza no que o Brasil é. Enxergo beleza na mistura de povos que também faço parte. Na cultura que surgiu dessa mistura. Na nossa capacidade de ser feliz, mesmo com obstáculos que enfrentamos. Os do passado e os de hoje. Acho que esse sentimento bom, mas que não tapa o sol com a peneira, não tenta esconder os problemas, é uma forma muito boa de amar a si mesmo. Mas sem perder a chance de melhorar no futuro e sem perder o respeito e a chance de amizade com outros povos e nações. Porto Seguro representa isso para mim. E tenho certeza que representa uma coisa diferente para cada um que vem. Fico muito feliz que você assistiu até aqui, espero que você tenha gostado do episódio. A gente se vê no próximo domingo às 10 da manhã, ou então no grupo do Telegram se você for um apoiador. E se você não for ainda, pense com carinho em deixar qualquer coisa lá no Apoia-se, nesse link que aparece aqui na descrição. Ajuda demais a gente fazer o que faz aqui, tá bom? Até mais!